Boa noite, então, pessoal. Vamos fazer os exercícios de elementos máquinas de transmissão, então, tá? Para encerrar o assunto da nossa disciplina e assim encerrar nossa disciplina aí com todo o conteúdo livre, tá? Próxima sequência de exercícios, então, esses primeiros são de raciocínio lógico, tá? Eles não exigem, então, o equacionamento. Deixa eu fechar aqui. E os próximos, sim, a gente calcula ali alguns valores de rotação, velocidade angular, linear e alguns conceitos, tá? Não, vou deixar um pouquinho aqui menor. Bom, nós falamos sobre o primeiro exercício, que foi esse aqui na aula de ontem, né? Ele tinha representação, então, de 4 polinhas, algumas associadas em atrito e ali a do meio, entre a 2 e a 3, associada por correias, certo? Bom, todos esses exercícios, tirando os de cálculo ali, né, mas vem depois, tá com um gabarito, tá? Já deixei o gabarito aqui junto. Esse material já foi lá para o grupo, tá? Mandei ontem, aula 6 e 7, a sequência, então, do material. Vamos para esse segundo exercício, então, tá? Lembrando que esses primeiros aqui de raciocínio lógico. Bom, uma peçonha dispõe, então, de um motor que gira a 5.000 RPM e acoplado usando correias, né, que não escorregam. É comum vir nos exercícios, tá, pessoal, esse termo correias que não escorregam ou sem um possível escorregamento, tá? Isso é para que a gente analise de uma forma ideal, tá? Porque na prática existe uma perda de rotação, né? A gente calcula ali, se a motora fosse a 1, a velocidade, então, angular, né, a rotação transmitida da polia 1 para a polia 2. Né? Digamos que a gente calculou a polia 2 com 200 RPM. Tá? Se a gente for medir a rotação e não calcular, a gente vai ver que tem um pouquinho menos essa rotação. Deve ser uns 190, 195, tá? Por que essa diferença de valores, então? Devido ao escorregamento, tá? Que é natural acontecer. Elas podem estar ou muito apertadas ou um pouquinho frouxas, tá? Mas por mais que eu cuide, então, a tensão ali da correia, sempre acontece pequenos valores de escorregamento. E com isso vai acarretar em perda da minha rotação, tá? Quanto maior é a minha rotação, maiores são as minhas perdas, tá? Mas na prática a gente não tem como, por meio de correias, né? Por engrenagens não existe escorregamento, mas por meio de correias a gente não tem como não ter nenhum tipo de perda por escorregamento, tá? Então, de modo que, se buscar ali as velocidades, né, e rotação, eu tenho 3 polias, né? A, B e C. São 3 pontos marcados, né, na extremidade ali das polias, para que eu meça, então, a rotação. Considerando, então, que o diâmetro da polia 1 é maior que o da polia 2 e, respectivamente, da polia 3, tá? Quando acionado o motor, a relação entre as velocidades, tá? Quando fala só velocidades, tá? Nos exercícios a gente está falando de velocidade linear, certo? Quando fala de rotação, vai vir os termos ou rotação ou velocidade angular, tá? Sempre que vier só velocidade, a gente pode entender que é velocidade, então, linear, tá? Não angular. Quando acionado o motor, a relação entre as velocidades verificadas no ponto A, B e C e o número de rotações por minuto, né, o RPM, velocidade angular, de cada uma das polias é. Temos a alternativa A, B, C e D. A minha alternativa A diz que a minha velocidade angular de A é maior que B e maior que C, enquanto o RPM das 3 são iguais. A minha alternativa B diz que a velocidade angular entre as 3 é a mesma, né? E que o RPM da polia 1 é menor, respectivamente, que da polia 2 e menor que da polia 3. A alternativa C me diz que as polias A e B têm a mesma velocidade angular e que elas são maior que a velocidade angular da polia C. E que a velocidade angular, né, da polia 1 é menor que da polia 2, que é menor que da polia 3. E na alternativa
D, eu tenho que a velocidade linear de A é menor que a linear de B e menor que a linear de C, enquanto, né, o RPM, a alternativa continua a mesma ali. O RPM de 1 é menor que a de 2, que é menor que a de 3, tá? Pessoal, qual das alternativas vocês marcariam? B. B. Todo mundo B. B? Eu acho que é B. Tá? Então, a alternativa dessa questão é a B. Ela é para salientar, então, sobre as velocidades, tá? Para lembrar, então, que a velocidade linear entre polias, né, associadas, é a mesma, né? Mas a velocidade angular vai depender diretamente, né, do raio ou do diâmetro, né? O diâmetro é 2 vezes o raio de cada polia, então. Então, a alternativa dessa questão é a letra B. Tá aqui toda a explicação que a gente conversa, tá? Para caso vocês queiram ver depois sobre a explicação das respostas. Nesse caso aqui, bom, a imagem a seguir mostra duas polias ligadas por uma correia. Marque a alternativa correta, sabendo que o raio da polia 1 é o triplo do raio da polia 2 e que não há deslizamento na correia. Aí eu tenho 5 alternativas. A polia 1 possui frequência maior que a polia 2. Letra B, a velocidade linear da polia 2 é maior que da polia 1. Letra C, a velocidade angular das polias é igual. Letra D, a frequência da polia 2 é o triplo da frequência da polia 1. E letra E, os períodos de rotação das polias são exatamente iguais. Qual da alternativa vocês marcariam, pessoal? D, eu acho. D. Acho que é D. D? Eu acho D. Certo, tá? Por que a letra D, gente? A frequência, né? O termo frequência a gente pode correlacionar a rotação, tá? Nesse caso de correias e polias, tá? A gente pode dizer que é a mesma coisa. Então, a frequência, a rotação da polia 1 não pode ser maior que a polia 2, né? Devido aos tamanhos. As polias menores vão rotacionar mais do que as maiores, tá? Então, a alternativa A não pode. B, a velocidade linear de uma é maior que outra, né? A velocidade linear delas são iguais. C, a velocidade angular das polias é igual? Não, a velocidade angular depende do diâmetro. D, a frequência da polia 2 é o triplo da frequência da polia 1, tá? Porque essa alternativa, a rotação é diretamente proporcional com o diâmetro, tá? Não é só a polia 2 tem uma rotação maior que a polia 1, ela é proporcional, tá, gente? Então, se o raio de uma determinada polia for 4 vezes o tamanho da outra, tá? Da menor, a menor vai rotacionar 4 vezes mais, tá? É sempre diretamente proporcional. Então, quando a gente quer fazer um cálculo, por exemplo, tem a rotação de uma polia. Como que a gente tem a rotação de uma polia? Normalmente a polia motora, porque a gente sabe a rotação do motor, né? O motor que é acoplado diretamente naquela polia, através de um eixo, né? A rotação da polia vai ser exatamente a mesma que a do motor, né? Os diâmetros eu consigo medir facilmente. Então, tendo a rotação de uma e o diâmetro das duas, eu consigo, então, a rotação da menor, em função daquela equação que nós vimos ontem, né? Vou repassar para vocês as equações aqui. E os períodos de rotação das polias são exatamente iguais, tá? Períodos não se fala muito nesse tipo de assunto aqui. Período, então, é a distância que uma frequência, a frequência é uma onda, né? É a frequência, então, em formato de onda, e período é a distância inteira de uma única onda, tá? Mas não é analisado quando a gente fala de polias e correias. Aqui é a explicação da questão 3, tá? E essa aqui é a revisão das equações que nós falamos ontem, tá? Para caso vocês não tenham anotado. Tá? Então, é importante ter essa equação aqui, gente, ou saber ela de cor para quando eu preciso, então, calcular rotações, tá? Ela é a seguinte,
N1 sobre N2 é igual a D2 sobre D1, que é igual a I, tá? Acredito que I vocês não tenham anotado ontem. Então, por favor, anotem essa equação que está aqui em vermelho, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. N1 sobre N2 é igual a D2 sobre D1. Deixa eu anotar Jader aqui, tá? Anotado, pessoal? Sim. Sim? Tá. Então, vou mostrar para você só a origem dessa. Natália, Oi. só um pouquinho que eu não terminei de anotar. Por favor. Boa noite. Boa noite. Desculpa o atraso. Tem problema. Rogério, que entrou agora, por favor, anota essa equação aqui que é importante, tá? N1 sobre N2 igual a D2 sobre D1 igual a I. Ok, anotado. Anotado? O resto do pessoal anotou? Sim. Sim? Tá. Só para demonstrar para vocês, tá? Da onde que surgiu esta equação, tá? Por que que tem essa relação, então? Ontem eu passei para vocês, tá? Que velocidade linear é igual a π vezes d vezes n, tá? Tudo que correlacionar elementos que forem circulares sempre vai ter a constante π, tá? Π é uma constante matemática, é 3,14, tem na calculadora, e sempre vem correlacionada com elementos que têm a geometria em forma de circunferência, tá? D é o diâmetro e N é a rotação, ou velocidade angular, que é a mesma coisa, tá? O que a gente sabe quando a gente tem associado, então, duas polias? Quando a gente tem associado duas polias, tá? Vamos chamar essa aqui de V1, de P1, polia 1, e essa aqui de polia 2, tá? O que a gente primeiro pode constatar? Que a velocidade velocidade angular da polia 1 é igual à velocidade angular da polia 2, tá? O que é a velocidade angular? Velocidade angular é π vezes d vezes n, né? Então, a velocidade angular da polia 1 é π vezes d1 vezes n1, igual, né? E a velocidade
linear da polia 2 é π vezes D2 vezes N2, tá? Π, a constante, eu tenho dos dois lados da equação, então eu posso cortar, tá? Rearranjando matematicamente, então, a equação, vou passar esse D1 para o outro lado, deixar só D em um lado, e vou passar o N2 para o lado da primeira equação aqui, para deixar N's e D's separado. Como é que ficaria? N1 sobre N2 é igual a D2 sobre D1, tá? Daqui que surge, então, a relação de transmissão. São duas relações. N1 sobre N2 é igual a I, tá? Do mesmo jeito que D2 sobre D1 é igual a I, tá? O que é I? Isso aqui é importante, tá, gente? Relação de transmissão. Tá? Relação de transmissão. Então, como que eu posso calcular a relação de transmissão de um acoplamento de duas polias através de correias, tá? Posso dividir a rotação de uma polia pela rotação da outra polia, ou ainda pelos diâmetros, ou um ou outro, tá? Eu não preciso usar as duas relações. Posso usar uma ou outra, mas essa equação aqui é a mais importante quando a gente fala, então, de acoplamentos através de polias, tá? Isso aqui é o que vocês acabaram de anotar, tá? E anotem que I, então, é a relação de transmissão, tá? Isso ficou anotado? Sim. Tá, então anotem embaixo uma observação que é muito importante na prática, tá? Quando que eu utilizo correias planas e quando eu utilizo correias trapezoidais? A gente conversou sobre isso. Qual é a diferença das correias planas e das correias trapezoidais, pessoal? A trapezoidal, ela patina menos, né? Isso. E ela tem aquela tolerância da polia, pode ter uma tolerância de alinhamento que ela não vai sair fora. Isso. O certo seria não ter, né? Mas se tiver igual a Mas na prática sempre tem, né? Qual é a desvantagem dela? A vantagem dela é que na hora que traciona, ela gasta mais, né? Ela desgasta mais, tá? Se ela fosse só benefício, a gente usava só ela, né? Mas ela desgasta mais. E outra coisa, ela é mais cara, né? Então, além de ser mais cara, ela desgasta mais. Então, eu tenho que trocar mais vezes. O valor da manutenção dela acaba sendo acumulativo, tá? Perfeito. A diferença, então, é que as planas são mais baratas, mais resistentes, né? Mas sofrem deslizamento, enquanto as trapezoidais não sofrem deslizamento, né? Mas são mais caras e desgastam mais. Perfeito. Quando que eu uso uma e outra na prática, tá? Quando que eu seleciono? Não é porque eu acho que desliza muito ou que eu acho que desliza pouco, tá? O deslizamento, deixa eu abrir minha câmera aqui para vocês, facilita. O deslizamento tem relação direta com a relação de transmissão, tá? Ou seja, com os tamanhos de polias e o quanto uma rotaciona em função da outra, tá? Quais são as incógnitas que levam em consideração, né, a relação de transmissão? O que afeta a relação de transmissão, tá? Gente, matemática, ela nos fala as coisas, tá? As equações explicam as coisas, não são só números. O que a gente tem aqui de relação de transmissão? I é igual a N1 sobre N2, que também é igual a D2 sobre D1, tá? O que isso nos diz na prática? O que impacta na relação de transmissão? As rotações e os diâmetros, tá? Exatamente isso. Como que eu vou saber quando eu uso uma, quando eu uso outra? Eu tenho valores pré-determinados de relação de transmissão. Claro, né, gente, que a gente pode ter casos especiais. Por exemplo, eu fiz meu cálculo aqui, descobri que eu posso usar uma correia plana tranquilamente, tá? Fiz meu cálculo, minha relação de rotações e relação de diâmetros e deu certo, tá? Mas no meu caso específico, a minha máquina vibra muito,
tá? Então, ela foge à normalidade. Então, mesmo podendo usar planas, pode ser que seja melhor eu usar trapezoidais, tá? Só nos casos específicos. Fora desses casos muito específicos, existe um jeito da gente facilitar de uma maneira mais prática ali qual utilizar. Então, anotem aí por observação. Quando utilizar correias planas? Ou só usar correias planas quando, tá? Mas anotem como observação. Utilizar correias planas quando o I é menor que 6, tá? Opa, saiu erradinho. Aqui aí. Tá? Utilizar correias planas quando o I é menor que 6. Ou seja, quando a minha relação de transmissão for menor que 6, tá? 1, 2, 2,5, 3,9, qualquer valor menor do que 6, tá? Então, eu calculo ali a minha relação de transmissão, que é fácil, né? Posso ter os dois valores de rotação? Posso. Mas na prática, o que é mais fácil eu ter? Os diâmetros das minhas polias, né? Posso ali medir e tenho os dois valores. Faço, então, a relação de transmissão, tá? Tem que ser menor que 6, tá? Observem, tá, gente? Qual polia usar? Qual eu vou chamar de 1 e qual eu vou chamar de 2, tá? A gente tá falando de 6. Se eu utilizar, tem uma polia com 20 milímetros e a outra com 60 milímetros, tá? Tem que ser a maior pela menor, tá? Se for a menor pela maior, não importa os tamanhos de polia que eu usar, sempre vai dar menor que 0. Então, não se adequa, tá? Eu vou usar o maior valor dividido pelo menor, tá? Se for menor que 6, posso utilizar polias planas tranquilamente. E quando que eu uso correias trapezoidais? Quando o meu I é menor que 10. Tá? Se deu maior que 6 até 10, eu utilizo as correias, então, trapezoidais, porque elas vão evitar o desalinhamento ali, que ela solte e que ela derrape, tá? Quando for maior que 6 e menor que 10, eu utilizo as correias trapezoidais, então. Agora eu pergunto para vocês, se a minha relação de transmissão der maior que 10, o que eu faço? Como é que é a pergunta? Se a minha relação de transmissão, meu I, der maior que 10, o que eu faço? Usa grade elástica. Usaria uma correia dentada? Revejo meus conceitos de projeto ali, tá? Posso passar... Tá ruim essa tela. Posso passar para uma correia dentada? Posso. Ou posso só modificar uma das polias, tá? Então, se vocês têm um conjunto mecânico lá ligado por correias que tá dando problema direto, tá? Antes de pensar, tentar solucionar o que tá dando problema, se é a correia, se é a manutenção, se é isso, se é aquilo, faz essa relação de transmissão aqui que é bem fácil de calcular. Se der maior que 10, tá? Refaz o projeto. Tenta ver se existe a possibilidade de mudar as polias ali, tá? Provavelmente, se deu maior que 10, existe a possibilidade de mudar. Porque de fábrica não sai valores maior que 10. Acontece na prática de serem modificadas, né? E aí, modificando, fugiu do meu valor de 10. Se deu maior de 10, tentem, né, se possível, mudar os tamanhos da polia. Diminuir um, aumentar o outro, tá? Porque se tem maior de 10, vai ser um problema constante, tá? Não é problema da correia, não é problema da qualidade, não é problema da manutenção, não é problema de ninguém, tá? Foi feito vários cálculos matemáticos e foi analisado empiricamente, ou seja, foram feitos vários testes na prática que comprovam
que toda vez que os acoplamentos por correias têm uma relação de transmissão maior que 10, tendem a dar problemas, tá? Direto, tá? Porque são valores muito desproporcionais. O conjunto mecânico não funciona, tá? Como deveria. Então, a gente trabalha com valores entre 0 e 10, tá? Até 6, podemos usar as planas, né? Tendo a sensibilidade de pensar na minha aplicação. Se é um lugar que vibra muito, por exemplo, às vezes eu me obrigo a usar trapezoidal, tá? Mas caso contrário, não. E de 6 até 10, uso as trapezoidais. Mais do que isso, eu revejo lá a minha aplicação, porque eu vou ter um problema constante, tá? Constante. Anotado essas observações aqui? Sim. Tá. Vou voltar para nossa página lá. Certo. Aqui, então, só uma ilustração do que nós já tínhamos conversado, que era a relação, né, de RPM, velocidade angular, com o tamanho da polia, né? Se as duas têm o mesmo diâmetro, vão ter a mesma rotação, então vão ter a mesma velocidade linear e mesma velocidade angular. Se eu tenho uma polia menor do que a outra, a menor sempre vai ter uma velocidade angular maior, tá? Sobre engrenagens, essas dentadas, tá? Do mesmo modo, quando um grupo transmissor de velocidade é composto por engrenagens, né, no lugar de correias e polias, o que faz modificar a RPM é o número de dentes, tá? E é importante, então, saber que engrenagens que trabalham juntas, a distância entre os dentes é sempre igual. O que a gente chama de distância entre os dentes? A distância entre os dentes vai dar o tamanho da corrente que tu vai usar, né? Mas qual é o nome que a gente... De que a gente chama distância entre os dentes? Ou nas roscas, né? Entre as roscas. É o Passo. Passo, tá? É importante saber isso, porque às vezes vem especificados nos manuais das engrenagens com o nome de passo, tá? Não vai vir distância. Então é interessante a gente saber o termo. O passo tem que ser o mesmo, tá? Senão o acoplamento também não vai ser perfeito, tá? Se uma for menor do que a outra, tá? O tamanho dos dentes vai ser igual. Se não for, vai dar problema. Vai ser igual. O que vai modificar é o número de dentes. Se eu tenho uma engrenagem maior, ela vai ter mais dentes que a menor. Mas o tamanho desses dentes precisa ser o mesmo, tá? Senão eu também tenho um sistema com problemas. Desta forma, né? Engrenagens com o mesmo número de dentes vão apresentar a mesma rotação. Engrenagens com número de dentes, engrenagens com número de dentes apresentam mais ou menos RPM, dependendo da relação, né, entre o menor ou maior número de dentes da engrenagem, tá? Mesma coisa, aquela engrenagem que tem menor número de dentes vai ter maior RPM. A gente pode associar o diâmetro, tá? Aquela engrenagem que tem menor número de dentes vai ter uma maior RPM, tá? Visto isso, então, foi feita uma equação, tá? Bem parecida com a primeira, só que no lugar de D, que é os diâmetros, né? A gente compra as engrenagens pelo número de dentes ali. Então, anotem essa equação aqui, tá? N1 sobre N2 é igual a Z2 sobre Z1, tá? N1 e N2 são as rotações, rotações 1, rotações 2. E Z2 e Z1 é o número de dentes das engrenagens. O número de dentes da engrenagem 2 e o número de dentes da engrenagem 1. Anotado, pessoal? Sim. Beleza, tá? Então, vamos fazer uns exemplos aqui, tá? Todos os exemplos vêm com gabarito também.
Se você tem uma velocidade do motor de 800 RPM e os diâmetros das polias, motora 80 e movida 200, como as polias motoras são de tamanhos diferentes das polias movidas, né? A velocidade das polias movidas será sempre diferente das polias motoras. É isso que teremos que calcular, tá? Então, quando ele me diz que a velocidade do motor é de 800 RPM, tá? De que polia eu estou falando que tem 800 RPM? A polia motora, tá? É a polia motora que é ligada ao motor. Então, às vezes, pode não ter a rotação da polia propriamente dita. Mas se ela está conectada ao motor através de um eixo, a rotação é a mesma, tá? Aí fala os respectivos diâmetros. A motora tem 80 e a movida 200, tá? Escreva, então, a minha equação de relação de transmissão. N1 sobre N2, D2 sobre D1, tá? Gente, quem vai ser 1 e quem vai ser 2, tanto faz, tá? Tanto faz. A motora pode ser 1, a movida pode ser 1, não tem problema. O que eu tenho que cuidar é para não inverter isso aqui, ó, tá? Chamei aqui de N1 a velocidade motora, tá? Se a velocidade motora é N1, quem é D1? É o diâmetro da motora, tá? A equação é muito simples. O que acontece muito dos erros, tá? É o pessoal trocar. Usou a velocidade N1, em vez de utilizar o D1 respectivo, utilizou o outro diâmetro, tá? Então, tanto faz nomear, desde que vocês usem as informações do mesmo. As informações da motora para um número e as da movida para outro número, tá? Então, eu chamei de motora aqui a 1. Então, N1 é 800 RPM e D1 é 80. Enquanto o diâmetro da movida é 200. Então, D2 é igual a 200, tá? Quero calcular, então, a rotação da polia movida, tá? Botei todos os meus valores, então, na minha equação. Só substituo ali os valores e depois rearranjo a minha equação, tá? N2 está aqui em cima, passou para o outro lado, né? 200 está deste lado, passou para o outro lado, para baixo. E 80 está para baixo, passou para cima. Então, N2 está dividindo, passou multiplicando. 200 está multiplicando, passou dividindo. E 80 está dividindo, passou para o outro lado, multiplicando, tá? Só rearranjei matematicamente aqui a minha equação. Ficou 800 vezes 80 dividido por 200, tá? Calculei ali, então, 800 vezes 80, deu 64 mil. Dividido por 200, eu descubro, então, que a minha velocidade angular da polia movida é 320 RPM, tá? O que é interessante a gente fazer nesses cálculos, tá, gente? O cálculo em si ali é simples. Vou substituir meus valores e rearranjar matematicamente, tá? Mas a gente analisa o resultado, tá? Para ver se é coerente. Porque às vezes a gente simplesmente inverte, dá um valor nada a ver, tá? Não é só calcular. A gente tem que entender o que a gente calculou, tá? Antes de encontrar qualquer valor calculado, tá? Pensem comigo. Se a polia motora tem um diâmetro de 80 e a movida tem um diâmetro de 200, quem é que tem que ter maior RPM? Quem tem que ter maior RPM é a motora, né? É ela que vai gerar força. É a motora, mas não pela força, pelo diâmetro. O diâmetro é menor. O diâmetro é menor, então tem que ter um RPM maior. Aí a gente calcula e constata isso, ó. O diâmetro da motora é 80, o RPM é 800. O diâmetro da movida é 200 e o RPM é 320. Então, o que tem o maior diâmetro deu a menor rotação. Então, tá certo, tá? É muito difícil a gente errar isso aqui na calculadora, tá? Na calculadora não vai ter erro. Só que se a gente invertesse os valores ali por algum engano,
o valor da rotação ia dar maior que 800. E aí não fica coerente com o que a gente sabe, tá? Então não custa analisar o nosso resultado, não só calcular. Se eu tivesse achado 2.000 de RPM, eu já poderia analisar o exercício e ver que tem alguma coisa errada. Não tem como a minha polia, que é maior, dar uma rotação maior, tá? Então a gente só faz essa conferência e é simples, tá? Mas nos ajuda muito a não ter o erro. Vamos lá, então. Exercício 1. Você tem uma velocidade de motor de 800 RPM e uma polia movida. Não, motora, é uma polia motora com 18 dentes. Então, a gente está falando, né, de uma engrenagem. E uma polia movida com 24 dentes. Qual será a velocidade da engrenagem movida? Tá? É um exercício bem parecido com o anterior, só que a gente não está falando de polias, né, com correias, e sim de engrenagens, né? Então, a gente vai anotar os valores da motora, que é 800 RPM e 18 dentes, tá? Então, substituo como a motora N1 e Z1, tá? Gente, isso fica a critério de vocês, tá? Mas é legal a gente seguir sempre o mesmo raciocínio. Por exemplo, eu sempre utilizo o 1, N1 e Z1 ou D1 como motora e 2 como movida, tá? Se vocês usarem e trocarem, não se perderem, tudo bem. Mas sempre que a gente faz sempre uma mesma lógica, eu acho que facilita, tá? Então, os valores de N1 e Z1 são, respectivamente, 818, enquanto o número de dentes da movida, Z2, 24 dentes, tá? Substituir os meus valores na equação, então, e aí só rearranjo matematicamente, né? Só rearranjo matematicamente aqui os meus valores. Nesse caso, eu calculei aqui, ó, direto, tá? Então, ficou... Opa, deu um erro aqui. Tá? Não, tá certinho. O que eu fiz? Eu resolvi esse aqui primeiro, ó. 24 dividido por 18 é 1,33, tá? 1,33. Ficou um único valor no meu lado direito aqui, tá? Substituí o 1,33 pelo N2, inverti, né? O N2 está dividindo, passou multiplicando, e o 1,33 está multiplicando, vai passar a dividir, tá? Então, vou ficar com N2 igual a 800 dividido por 1,33, tá? Posso dividir antes ou dividir depois. Matematicamente, não faz diferença, tá? Pergunto para vocês. Rearranjar a equação matemática aqui, tranquilo ou querem que eu faça uma passo a passo? Puder fazer aí. Posso fazer? Então vamos. Pergunto porque tem turmas menorzinhas que preferem passar direto, outras preferem menor, então a gente passa, tá? Deixa eu só limpar aqui. Bom, o que a gente tem informação, então? A gente tem informações da motora, que são RPM, N igual a 800 RPM, e Z igual a... Deixa eu conferir agora aqui. A motora é 18 e a outra é 24. 18 dentes. Enquanto da movida, a gente tem um RPM que a gente... Opa, NZ. Que a gente quer descobrir, né? E o número de dentes é 24. Então, vamos substituir. Eu tenho N1 sobre N2 igual a Z2 sobre Z1. Vou substituir os valores. N1 é 800. N2 é o que eu quero descobrir. Z2 é 24, né? Porque o 2 é a movida,
estamos utilizando valores para 1 motora e valores para 2 movida, tá? E Z1, né, o número de dentes da motora, é 18. Beleza, substituir os valores apenas. Vamos resolver matematicamente, tá? Quando a gente tem assim, a gente resolve em forma de cruz, né? Assim. Então, o N2 que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. E o 18 que está dividindo passa para o outro lado também multiplicando. Então, deste lado eu vou ficar com 800 vezes 18 igual a 24 vezes N2. Beleza, tá? Qual é o meu intuito? Isolar matematicamente o N2, né? O que falta para eu isolar o meu N2 aqui? Falta passar esse 24 lá para o outro lado. Eu quero deixar o meu N2 sozinho. Se o meu 24 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, eu fico com 800, só reescrevo 800 vezes 18. E o 24 que estava multiplicando do outro lado, então passa para esse lado dividindo. Igual a N2. Tá? Matematicamente, a incógnita, tá, gente? Ou seja, o valor que eu quero descobrir, que eu estou isolando, eu sempre deixo na minha esquerda, tá? É só um costume matemático. Então, quando eu tenho assim, eu só vou inverter os lados, porque visualmente é melhor, tá? Então, vou só inverter. N2 igual a 800 vezes 18 dividido por 24, tá? E aí eu resolvo. 800 vezes 18 dá quanto, pessoal? Dá 14.400. 14.400. Tudo isso dividido por 24. Quanto dá 14.400 dividido por 24? 600. 600, né? Se nós estamos falando de rotação, é 600 RPM. RPM. Achamos nosso valor, então. Por que deu uma diferençazinha, ô, Natália? Da primeira vez deu 601,05 RPM. Porque aqui eu dividi direto, ó, 24 dividido por 18, tá? 24 dividido por 18, peraí, vou pegar a calculadora. É 1,33333333 e eu botei só 1,33, tá? Eu dei uma arredondada, então deu uma pequena diferença, tá? Mas se vocês fizerem desse outro jeito que eu expliquei aqui, que eu acho que é um pouquinho mais fácil, mas é hábito matemático, tá? Vai dar uma pequena diferença. Mas isso não vai ser significativo, tá? Na prática, porque a gente está falando 600 RPMs, não vai ser 1,5 que vai fazer diferença, tá? Até porque se a gente for medir mesmo a rotação real, vai dar um pouquinho menor ainda. Ok. Tá? Então pode dar diferença nos valores dos exercícios de vocês. Mas coisa assim, ó, de 1, 2, no máximo RPMs, tá? Normal. Dúvidas nesse aqui, pessoal? A parte matemática aqui. Ficou claro? Sim. Certo. Tá? Vamos para o exercício 2, então. Tá? Esse exercício 2 aqui é um conjunto mecânico, tá? Porque aqueles que a gente tinha visto de apenas 2 engrenagens, tá? São os mais simplesinhos. Mas na prática a gente vê conjuntos mecânicos. Uma série, né, de engrenagens associadas, tá?
Eu trouxe aqui, então, 4 engrenagens, né? Eu tenho 3 eixos, tá? Mas se for 10 engrenagens associadas, a gente faz a mesma coisa, tá? Resolve do mesmo jeito. Então, vamos resolver esse aqui passo a passo, porque entendendo esse aqui, vocês fazem um conjunto mecânico com 20 engrenagens, tá? Então, vamos lá. Redutores de velocidade, eles compilam diferentes tamanhos de engrenagem, tá? Dificilmente, grandes diminuições de velocidade, reduções, tá? Eu tenho apenas 2 engrenagens, porque fica muito esforço para apenas 2, então eu vou reduzindo por partes, tá, gente? Isso é bem comum. Na imagem a seguir, a gente tem um conjunto, é composto de 2 estágios, tá? Em cada um deles, você tem que apenas descobrir quais os valores são as engrenagens motoras e quais são as movidas, tá? Resolvendo isso, basta aplicar a equação que a gente conhece, tá? Então, eu vou ter 2 reduções de velocidade, tá? Como que a gente resolve, então, redutores de velocidade, tá? A gente vai analisar em pares, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um acoplamento, então aqui eu tenho uma redução, tá? Uma única redução. Desta aqui, ó, que eu tô com o mouse em cima, desta engrenagem intermediária para essa outra menorzinha do meio, eu tenho uma redução de velocidade angular? Deixa eu aumentar aqui. Essa aqui, ó, tem a rotação em laranja, ela é engrenagem motora, tá? Quando ela se acopla a essa outra engrenagem, eu tenho uma redução, que a gente vai calcular agora de quanto, mas tem uma redução, tá? Aqui acontece uma redução de velocidade. Depois, eu tenho esta segunda engrenagem aqui, ó, conectada através de um eixo com outra engrenagem, não através de um acoplamento, através de um eixo. Entre essas duas que estão conectadas através de um eixo, eu tenho redução de velocidade? Não. Não, as duas têm exatamente a mesma velocidade angular, a mesma rotação, porque elas estão conectadas através de um eixo. Essa terceira aqui, quando se acopla com a quarta, aí sim eu tenho uma nova redução de velocidade, tá? Elas não estão no mesmo eixo, tá? Como que a gente calcula, tá? Visualmente a gente consegue então identificar aonde acontecem as reduções. Acontece neste acoplamento inicial e neste aqui, ó. Entre a 2 e a 3, digamos assim, não acontece nada, só a transmissão de movimento aqui através do eixo. Como que a gente calcula então? Primeiro a gente nomeia cada engrenagem, tá? Eu tenho essa primeira engrenagem, é ela que está ligada ao motor. Então, ela é engrenagem motora 1, certo? Engrenagem motora 1. Ela move quem? Esta segunda engrenagem aqui, essa intermediária. Qual nome eu vou dar para essa intermediária? Engrenagem movida. Ela está sendo movida pela motora 1. Então, ela é engrenagem movida 1, tá? Ela está acoplada diretamente com um eixo para outra engrenagem. Sempre que eu tenho este acoplamento, tá? Eu estou fazendo, então, uma transferência de força ali. A engrenagem movida vai fazer com que a que está acoplada com ela seja uma nova engrenagem motora, tá? Conseguem entender isso? Por que que essa movida transforma essa aqui em uma motora? Porque agora é esta aqui, tá? Esta pequenininha do meio que vai mover esta grande, tá? Então, esta pequenininha, por estar acoplada a uma movida, ela vai se transformar em uma motora, ela vai mover outra. Então, esta pequena do meio eu vou chamar de engrenagem motora 2, tá? E ela está movendo esta grande aqui no final. Então, esta grande vai ser a engrenagem movida 2, tá? Anotem só os valores de número de dentes, por favor. Engrenagem motora 1, 14 dentes. Engrenagem movida 1, 28 dentes.
engrenagem motora 2, 14 dentes, e engrenagem movida 2, 42 dentes. Anotado, pessoal? Sim. Bom, para começar o exercício, então, né, nós temos todos os valores de número de dentes, tranquilo, das 4 engrenagens. A gente precisa de um valor de rotação, o inicial, tá? Para esse exercício, o valor da rotação do motor é de 1000 RPMs, tá? Então, por favor, anotem, rotação do motor, 1000 RPMs. Rotação do motor, 1000 RPMs. Se a rotação do motor é 1000 RPMs, qual dessas engrenagens também tem 1000 RPMs? Engrenagem motora 1. A engrenagem motora 1 ali, a primeira, que tem a símbolozinho ali de rotação em laranja, tá? Então, normalmente, o que eu sei na prática é a rotação do motor. Mas ele está sempre acoplado, né, uma engrenagem por um eixo. Então, é essa engrenagem, que é a que eu vou iniciar, tá? Vai ter a mesma rotação. Então, tranquilo. Vamos lá. Primeiro, a gente anota, né, os dentes ali, vocês já anotaram os valores, tá? Mas só para deixar organizado o meu exercício. No primeiro estágio, tá? O que eu tô falando, então? Deste acoplamento aqui, ó, da engrenagem motora 1 com a engrenagem movida 1. Eu vou chamar isso de primeiro estágio, porque ali acontece a primeira redução. Então, anoto os meus dados. N1, né? Ou seja, a rotação da engrenagem motora 1, 1000 RPMs. N2, a engrenagem da polia, engrenagem da movida 1, é o que eu quero descobrir, tá? A rotação da engrenagem movida 1 é o que eu quero descobrir. O número de dentes, né, da engrenagem movida, Z2, eu sei, 28 dentes. E o número de dentes da motora 1, eu também sei, 14 dentes, tá? Então, eu anoto todos os meus dados, tá? E depois substituo eles na equação, tá? Aqui tá direto, pessoal. Gostaria que vocês fizessem o passo a passo no caderno de vocês. Tá? Vou fazer aqui com vocês. Espera aí. Deixa eu só mudar a minha tela. Aqui. Vamos lá. Qual é a minha equação? É sempre a mesma quando eu estou falando do número de dentes, né? N1 sobre N2 é igual a Z2 sobre Z1. A rotação de N1, então, a engrenagem motora 1 é de 800. Não, 1000 essa. 1000 esse exercício. 1000 RPMs. N2 é o que eu quero calcular. A rotação da engrenagem movida, né? 1, do primeiro estágio. Z2, né? O número de dentes da engrenagem movida é 28, né? 28. 28 dentes. E o número de dentes da motora
era 14. Isso mesmo, pessoal? Esses eu não anotei aqui. Sim. Isso, É tá. isso. Então tá. Substituímos os valores, então, né? Vamos rearranjar matematicamente a equação aqui, multiplicar em forma de cruz. Vai ser 1.000 que multiplica os 14 igual a 28 que multiplica N2. Quero isolar N2, né? O meu 28 está me dificultando ali, então vou passar esse 28 que está multiplicando para o outro lado, tá? Vou fazer aqui do lado. Dividindo. Então, ficou 1.000 vezes 14 dividido por 28. Isso tudo igual a N2. Tá? Vou mudar de lado, então. N2 é igual a 1.000 vezes 14. Nossa, é muito difícil escrever com mouse. Eu queria encontrar aquelas canetas para ajudar, mas tá difícil. Tá? 1.000 vezes 14 dividido por 28. Me falem vocês a resposta. Qual vai ser a rotação, então, da engrenagem movida 1? 500 RPM. 500 RP. Todo mundo chegou a esse valor? Sim. 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 Anotaram aqui? Posso sair dessa telinha? Sim. Vamos lá. Voltamos para cá. Bom, então o valor da rotação da engrenagem movida 1, tá? É 500 RPM. Então, o que que eu sei? Que aqui, ó, no início eu tinha 1.000 RPM, tá? Quando eu passei para engrenagem movida 1, né? Esse acoplamento, a minha redução, então, de rotação foi de 1.000 para 500 RPM, tá? Gente, a gente está calculando aqui para ficar todo passo a passo, tá? Mas quando eu tenho valores proporcionais, eu já posso fazer. O que vocês observam aqui? Esse aqui, ó, é 14 dentes e o próximo tem 28. Qual é a proporção de uma para outra? O dobro. O dobro. Esta segunda engrenagem tem o dobro dos dentes. Então, quer dizer que tem metade da rotação, tá? Conforme vocês vão fazendo, exercitando, vocês vão criando essa lógica. Que nem esse caso aqui que é proporcional, vocês nem calculam, já sabem direto, tá? Mas, para isso é prática, tá? Na dúvida, a gente joga na equação que é garantido o valor certinho, tá? Então, sei qual o valor da redução da rotação nesse primeiro estágio. Sei do primeiro estágio, que eu quero analisar agora é o segundo estágio. Só que o segundo estágio está aqui, ó, da engrenagem motora 2 para a engrenagem movida 2, tá? Então, aí que está o pulo do gato, tá? Que considerações eu tenho que fazer para continuar, tá? Eu sei a velocidade, com o que eu comecei aqui? Com a rotação da engrenagem motora 1. Eu sei a rotação da engrenagem motora 2? Sim, agora é 500. Sim, é essa consideração que eu tenho que fazer, tá? A engrenagem motora 2 tem a mesma rotação que a engrenagem movida 1, tá? Então, por favor, anotem essa observação. A engrenagem motora 2 tem a mesma rotação que a engrenagem movida 1.
Tá, Natália, nesse caso aí pode-se dizer que ela, no caso, que ela reduz quantas voltas por uma do motor? Ela reduz. No Por caso, volta, ela tem uma redução. No caso, ela. 2 Vamos para supor, 1, se tu considerar voltas. no caso, que a gente faz assim lá, né? A gente vê cada redutora, vamos supor, ela reduz 12, 10, depende da redutora, né? Sim. Por voltas que o motor dá. Essa daí, no caso, dá 2 voltas. Daria. Enquanto essa maior dá 1 volta, essa menor dá 2 voltas. Sim, aí ela passa para outra lá, Reduz a metade, né? seria 2 por uma do motor. É que é um termo mais prático esse, tá? Eu não tinha Sim. escutado, para te falar a verdade. Tô tentando fazer associação com o que a gente vê. No caso, lá a gente faz assim, a gente abre atrás a proteção da ventoinha e gira. E vai contando as voltas. Aí marca ali no acoplamento. Tá. Faz uma marca. Ele Se fechou se aquela rodar volta, a uma gente vê grande, quantas que deu no motor. Tá, se rodar uma grande, quantas deu no motor? No caso, a gente gira a ventoinha do motor. Vai lá, Tá, se tu tá girando a ventoinha do motor, por tá 40 bom, voltas tá? do motor e deu uma na redutora. Aí dá 40 por uma, no caso. O motor gira 40 vezes para a redutora girar uma. Ela reduz 40 por Nesse 1. caso aqui eu giro 2 vezes para girar uma, né? Sim, nesse caso ela reduziria metade que é a E força do motor. esse girou a metade. Uhum. Porque como é uma redução muito grande essa tua, se tu souber o número de dentes, né, e a rotação do motor, tu não precisa ficar girando 40 vezes, tu pode fazer. É que é difícil, ela tá aberta, né? O cara só abre para fazer manutenção. Aí no caso tu vai pegar Tá, para mas levar aí eu para te área alguma coisa. pergunto, não é mais fácil um dia tu abrir, anotar o número de dente das duas engrenagens, e aí depois nunca mais precisar abrir, porque a rotação dele tu vai saber, né, do motor. Sim. Tendo anotado o número de dentes, tu não precisa mais abrir para saber de quanto é a redução, tu pode fazer esse cálculo. Uhum. É uma opção. Porque dificilmente tu vai trocar essas engrenagens. Assim, vai fazer manutenção. A engrenagem não troca o rolamento, né? Vai ser sempre a mesma. Então, o número de dentes Rolamento que nunca vai desgasta o mudar. rolamento. Se tu tiver esses dois dados, né? Os valores dos dois números de dentes, normalmente a velocidade do motor a gente sempre sabe, né? A rotação que ele está girando. Com esse cálculo, tu vai saber qual é a redução dele. Uhum. Mas isso vocês fazem vários motores, vocês fazem sempre no mesmo? Não, depende muito. Às vezes vai fazer a manutenção e vê. Aí eles fazem um cálculo lá, eu não sei qual é o cálculo, né? Tô aprendendo agora, mas. Aí faz o cálculo lá de qual motor é compatível com a redutora que vai usar, né? Sim. Mas a gente conta tipo, essa redutora reduz 12 voltas desse motor. Entendeu? Sim. Geralmente é assim que eles fazem. É uma opção também. Ou sabe o número de vezes. No caso esse, né? A redução não é No muito caso, tu grande fica dele. sabendo quanto que ela reduz por voltas do motor. É que tu deve trabalhar com valores de RPM maiores, né? Do que esses 1000. Porque tu vê que reduziu Sim. metade, 500, muito menos que isso, praticamente já não tá girando, né? Para girar 40 vezes, né? Por exemplo, tu trabalha com valores de rotações bem maiores. Mas 1000 não é um valor muito alto. Não, motores bem grandes, para bastante peso, né? Tá, vamos fazer o segundo estágio aqui, tá? Falando sobre isso, então, para começar o segundo estágio, a gente tem que fazer a observação que, né, a polia movida 1 tem a mesma rotação que a polia motora 2, tá? Então, a gente precisa dos mesmos valores aqui, ó. Rotação da engrenagem motora, né? Eu sei quanto é os mesmos 500 da movida 1. Rotação da engrenagem movida 2 é o que eu quero descobrir, né? Número de dentes da movida 2, eu sei que é 42. E número de dentes da motora 2, né? Eu sei que é 14. Então, faço a mesma coisa, a mesma equação, tá? Só que agora no segundo estágio. Vamos mudar aqui de tela para a gente fazer esse.
Vamos lá. N1 sobre N2, a equação é sempre a mesma. Z2 sobre Z1. N1 vale agora 500, né? N2 é o que eu quero descobrir. Z2 é 42 dentes. Da polia, da engrenagem movida 2. E Z1, que é a engrenagem motora 2, tem 14 dentes também. Multiplico em cruz. Né? Vou isolar o meu N2, meu 42 aqui está sobrando, então vai passar para o outro lado dividindo, já que ele está deste lado multiplicando. Troco as minhas equações de lugar, só para ficar melhor de visualizarmos a equação. E calculo então o meu valor. 500 vezes 14 dividido por 42. Que valor nós chegamos? 166,66 RPM. Vou botar 7, certo? 667 RPM. Tá? Vou deixar vocês copiarem essa. Anotado, pessoal? Sim. Sim. Bom, achamos esse valor de 166,67. A gente arredondou para 166,7. Tá? Descobrimos, então, a redução final deste conjunto mecânico. Tá? Se tivesse um terceiro estágio, tá? A gente ia fazer o mesmo processo. Tá? Basta ter o entendimento que engrenagens que estão conectadas por eixo, tá? Elas vão ter a mesma rotação. Então, aquela movida, tá? Vai gerar uma motora com a mesma rotação, tá? E aí o cálculo é o mesmo sempre. Se tiver 10 estágios de diminuição da rotação, tá? Eu vou fazer o mesmo cálculo, tá? Dúvidas, pessoal? O que demanda é os dentes. A rotação vai ser sempre a mesma num conjunto. Pode ter 10 engrenagens. Pode, vai ser exatamente igual, tá? Posso ter, se for no caso de polias, aí sim, eu vou ter que usar a equação que envolve D1 e D2. Mas no caso de engrenagens, eu não preciso nem saber os diâmetros das engrenagens, tá? Basta o número de dentes. Por quê? Porque para a engrenagem funcionar, o tamanho do dente é igual, certo que sim? Então, só com o número de dentes eu consigo calcular as reduções, tá? Então, se, por exemplo, eu vou ter que abrir para fazer a manutenção, daqui a pouco eu já posso fazer por esse cálculo que é preciso, tá? E tu consegue visualizar ali o número de dentes. Marca 1, conta os demais, tá? A rotação do motor normalmente a gente tem, tá? E é um número preciso, tá, gente? Preciso. Até porque às vezes a gente trabalha com os valores quebradinhos pelo giro, vai ser muito próximo, né? Mas não vai ser tão preciso. Mas dependendo da redução, nesse caso, a primeira redução foi pequena. Então, se tu fosse girar, tu ia girar 2 vezes para rodar 1, né? Se são reduções muito grandes, tem que fazer várias rotações de um em relação com o outro. Daqui a pouco, né? Pode ser mais fácil por esse método, tá? Mas ele é válido sempre. Todos os tipos de redução, todos os tipos de acoplamento, tá diminuindo a rotação, tá? Se por acaso estiver aumentando a rotação, a gente vai descobrindo valores maiores de rotação. Mas o meio de resolver ali o cálculo é também exatamente igual, tá?
Então, a importância da aula de hoje era a gente fazer esses cálculos de conjuntos mecânicos, principalmente. Os primeiros exemplos a gente viu bem simples, 2 engrenagens, tá? Mas se multiplicar o número de engrenagens, também a gente segue as mesmas equações, tá? E aquela parte lá de relação de transmissão de polias com correias, tá? Planas e trapezoidais, que também é bem importante. Dúvidas em algum desses assuntos? Não? Por enquanto, não? Não, tranquilo, gente. Então, tá. Encerramos a nossa disciplina, então. Vamos falar só sobre o trabalho, tá? O trabalho de vocês já está pronto. Vou mandar para vocês lá no grupo, tá? Vamos acordar, então, que o envio do trabalho é até a segunda-feira, tá? Que horário? Até a segunda-feira. Então, até às 11h59, tá? Vocês têm para me enviar o trabalho, tá? Do mesmo jeito que o primeiro. Vão me mandar fotos individuais. A única diferença é que esse tem os cálculos, tá? A parte de cálculo vocês têm que me mandar desenvolvida, certo? As primeiras é de múltipla escolha, vão me mandar só as letras. E os últimos 2 exercícios que envolvem cálculo, vocês me enviam junto o cálculo, tá? Como teve um caso, só para lembrar para vocês, teve um caso no primeiro trabalho, tá? Atraso na data do trabalho implica diretamente na nota de vocês, tá? O nosso prazo é segunda-feira até o final do dia. Tá? Já envio para vocês lá no grupo, tá? E as dúvidas vão me mandando as dúvidas. Provavelmente só vou conseguir responder vocês, tá? Não se desesperem caso vocês mandem amanhã, sexta-feira, sábado. Provavelmente só vou conseguir responder vocês no domingo e na segunda, tá? Vou me ausentar um pouquinho da escola em função de uma cirurgia que eu vou fazer, mas domingo estou de volta e consigo responder vocês, tá? Então, se tiverem dúvidas e me mandarem, segurem um pouquinho que eu respondo e vocês me mandam o trabalho depois completinho, resolvido. Tá, pessoal? Tá ok. Até mais então, pessoal. Boa noite para vocês e bom trabalho. Boa sorte lá na cirurgia. Obrigada. Eu volto, pretendo voltar. Se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigado. Obrigada. Tchau, boa noite.